Bom lembrar que as mensagens de Anguera, elas são transmitidas em nome da Santíssima Trindade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade, diz Nossa Senhora. E depois ela nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade está presente nos apelos de Nossa Senhora. Também pudera. Nós, quando somos batizados, recebemos esta presença trinitária em nossa vida. E nós não podemos esquecer de que somos frutos da Santíssima Trindade. Somos amados pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Nossa Senhora vai nos mostrando isso nos seus apelos. Deus nos ama e este amor trinitário para conosco deve ser abraçado e trazer alegria ao nosso coração. Quando nós somos batizados, nós recebemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus. A gente sabe que é um mistério grande a Santíssima Trindade. Bom, mistério, nesse sentido, não é para a gente entender, mas para a gente aceitar. Mas é difícil para a cabeça de muita gente entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas como é esta história? São três deuses? Não, é um só Deus. É um só Deus. Pensam da mesma forma, amam da mesma forma e por aí vai. Mas a gente não vai pensar que há três deuses, é um só Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, o Verbo eterno de Deus é que se aloja no ventre da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora recebe o Verbo eterno, que vai se fazer homem como nós, menos no pecado. Então, Santo Agostinho queria muito entender esse mistério, mas morreu, tornou-se santo, morreu e morreu sem entender. Qualquer um vai ser assim. Jesus disse em Mateus 28:16, eis que estarei convosco até o fim do mundo. É óbvio que neste dia, ao celebrar a festa da Santíssima Trindade, a Igreja está nos convidando para contemplar a palavra, que contém esse mistério, Santíssima Trindade. E a gente vai perceber que é grande o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo por nós. Talvez a gente não perceba esta grandiosidade do amor de Deus por causa da nossa correria, do dia a dia, as preocupações, aí vem doença, aí vem problemas, aí vem dívidas, aí vem confusão, fofoca, briga, intriga. Tudo isso, às vezes, faz o ser humano esquecer de que é amado pelo Pai, no Filho e por meio do Espírito Santo. E hoje, a Igreja nos convida a experimentar esta graça. Jesus, no Evangelho de hoje, toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra, e de fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a observar tudo o que eu ordenei. Está aqui no Evangelho de hoje. Então, a Igreja faz tudo em nome da Santíssima Trindade e a gente também devemos, claro, quando iniciar um ato litúrgico, a Igreja vai batizar, o padre vai começar o batismo, começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai começar a Santa Missa da mesma forma, as orações, uma palestra, todos nós devemos fazer isso, traçar sobre nós o sinal da cruz, porque Jesus, ele pede à sua Igreja para fazer discípulos, para levar a sua verdade, os seus ensinamentos. Em outras palavras, ele disse, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Então, não deixe, meus irmãos, não permita que as distrações do mundo,
as preocupações do mundo lhe impeça de sentir este amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida. Eu sei que às vezes a gente fica meio aperreado com muita coisa, mas devemos dar atenção ao amor de Deus. Se você está com um problema, se você está passando por alguma provação, se você vive alguma dificuldade, confia em Deus. Jesus está prometendo aqui: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Está aqui no Evangelho. Então, meus irmãos, é preciso dar atenção. Então, você não pode dar atenção a Deus da forma que Deus deseja se você coloca os seus problemas na frente de Deus. Não. Deus é que tem que estar à frente. Os problemas precisam estar atrás. Deus vai caminhando e nós vamos seguindo os seus passos. E quem está com Deus vai deixando os problemas para trás, porque Deus é o nosso guia, é o nosso Senhor, Salvador. Precisamos abrir o coração e acolher o seu amor. E se a preocupação, as coisas dessa vida que nos atrapalha, vai nos impedindo de sentir esta presença amorosa, a gente perde a graça e, consequentemente, a salvação. Lembrar que Deus nos ama, porque aqui Jesus está dizendo no Evangelho: fazer discípulos todas as gentes. Então Deus ama, e esse amor de Deus é tudo e deve ser tudo na vida de todos nós. Então, não deixe que a doença, os pensamentos, as provações, as dificuldades ocupem espaço na sua alma. Ao contrário, deixe que a Trindade ocupe esse espaço, porque você é morada do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. E a Trindade, o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Recebemos a terceira pessoa da Santíssima Trindade no dia do nosso batismo. Fomos agraciados por meio da Igreja de Cristo, fomos batizados e nos tornamos filhos de Deus. Jesus disse: olha, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Olhai as aves do céu. Não semeiam, mas nada lhe falta. Olhai os lírios do campo, toda aquela beleza. Mas é tudo por permissão de Deus. Por que nós vamos nos preocupar? Eu não estou dizendo que eu não me preocupo. Estou aqui admitindo ao vivo que isso também é uma falha, um defeito ou um pecado também de Pedro Regis. Mas se a gente confiar em Deus, se a gente acreditar no seu poder, a gente vai se dar bem espiritualmente. E, consequentemente, de outras formas também. Porque Jesus disse, ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro: você se preocupa com muita coisa, mas só uma coisa é necessária. A tua irmã escolheu a melhor parte. E a melhor parte, ensinada por Jesus, é escutar a sua palavra. Aprender com a sua palavra. E deixar que esta sua palavra crie, e Nossa Senhora diz, deixar que as palavras do meu Jesus criem raízes em vossos corações. Então Nossa Senhora vai dizer isso aqui em várias mensagens. O amor de Deus é o que temos de mais importante. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo é o que temos de mais importante na nossa vida. Nada é mais importante do que o amor da Santíssima Trindade por nós. Lembrem-se disso. Deus derrama, obviamente, no coração de todo homem, apesar de sermos pecadores e nada merecermos, Deus derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Quando a gente falha, quando a gente cai, levanta, cai de novo, levanta e vai e volta, e Deus está ali, não desiste. Aí agora me fez lembrar a parábola do filho pródigo. Ali nós temos um pai amoroso. Eu gosto demais dessa parábola porque a gente vê que Jesus quer mostrar o amor. É Cristo contando. A gente pode até... Uma coisa interessante, nunca tinha pensado, me vi aqui agora. A gente pode descobrir a Santíssima Trindade nessa parábola. Impressionante esse estalo que me veio aqui agora. Mas como, Pedro Regis? Não é Cristo que está contando a parábola? O Filho está contando a parábola. Mas o Filho está falando do Pai.
o Pai que representa Deus. Mas onde é que está o Espírito Santo? Naquela parte em que diz, ele caiu em si. Ou seja, algo tocou nele. Veja que coisa. Com 54 anos de idade, eu fui descobrir ao vivo aqui agora. Nunca antes tinha pensado nisso. Nunca me veio esse pensamento. Mas veio aqui agora. Obrigado, Espírito Santo. Na parábola do filho pródigo, encontramos a Santíssima Trindade. Cristo, que está contando a parábola, ele fala do Pai, que representa Deus, e fala daquele filho rebelde, que representa a gente, que de repente é tocado. Ele cai em si, ou seja, ele recebeu uma iluminação, caiu em si, fez um exame de consciência, algo o tocou, o Espírito Santo o toca e ele volta. O Filho, Jesus, conta a parábola que fala do Pai que representa o Pai, Deus eterno, o Filho que representa, o Filho da parábola, o pecador, né? que desobedece o Pai, que representa nós, e nós, naquela parábola lá, aquele filho é tocado. Algo o toca para ele cair em si e dizer, na casa do meu Pai, tanta coisa, nada me falta, eu aqui. Então, na parábola do filho pródigo, nós encontramos a presença da Santíssima Trindade. Perfeito. Que você possa alegrar o seu coração, como o meu agora, de fazer esta descoberta aqui ao vivo.